No coração de Manhattan, o epicentro vibrante de Nova York, um fenômeno misterioso ocorreu. E em questão de segundos, a cidade inteira está debaixo d'água. O que antes era uma metrópole movimentada, cheia de arranha-céus imponentes e ruas agitadas, agora era um oceano, com a cidade deslumbrante, submersa. Bem-vindos a mais um vídeo, onde exploramos a teoria intrigante de que Nova York, a cidade que nunca dorme, estará submersa até 2050. Ao longo do vídeo abordaremos diversos temas, desde um breve resumo sobre Nova York até as possíveis consequências dessa teoria, passando pela relação com o aquecimento global, o peso dos arranha-céus da cidade e o destino de seus habitantes. Mas será possível? Nova York, a cidade que nunca dorme. New York é um dos centros financeiros e culturais mais importantes do mundo. Sua silhueta magnífica é composta por arranha-céus deslumbrantes, como o Empire State e a Estátua da Liberdade, e também abriga um dos mais famosos parques do mundo, o Central Park. A cidade abriga milhões de pessoas, provenientes de diferentes culturas, e é o epicentro de diversas indústrias, incluindo finanças, moda e entretenimento. Mas e se realmente acontecer? O ano é 2050 e a água começa a invadir os limites de Nova York. O que antes era uma teoria distante torna-se uma dura realidade. A cidade, que nunca dorme, agora está em um estado de alerta constante, enquanto as águas avançam implacavelmente pelas ruas icônicas. O cenário é assustador. O nível do mar aumentou significativamente devido às mudanças climáticas e ao derretimento acelerado das calotas polares. As áreas costeiras estão vulneráveis e Nova York se encontra no epicentro dessa ameaça iminente. A paisagem urbana está prestes a ser transformada de maneira irreversível. As primeiras ondas se infiltram nas áreas mais baixas da cidade, incluindo os bairros próximos ao rio Hudson. Ruas movimentadas, outrora repletas de carros e pedestres, agora estão submersas, enquanto prédios de escritórios e residências são engolidos pela água. O ritmo frenético da cidade é substituído por um silêncio sombrio, pontuado apenas pelo som das ondas batendo contra as estruturas submersas. A Estátua da Liberdade, símbolo da liberdade e da esperança, emerge parcialmente das águas revoltas, quase irreconhecível em meio à sua nova realidade. A Times Square, o coração pulsante de Nova York, agora é um oceano turbulento, onde apenas as marcas do passado permanecem, afundadas sob a superfície. As pessoas estão em pânico. A evacuação é desordenada e desesperada, enquanto famílias lutam para encontrar abrigo seguro em terrenos mais altos. O sistema de transporte público é inutilizável e os resgates se tornam cada vez mais difíceis à medida que a cidade afunda gradualmente nas profundezas. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo, deixando as pessoas chocadas e atônitas diante da magnitude do evento. As telas de televisão mostravam imagens aéreas de um horizonte devastado, onde apenas a silhueta distante de edifícios se erguia, agora em ruínas e engolidos pela água. Os icônicos e famosos pontos turísticos foram reduzidos a memórias, deixando para trás uma cidade submersa, como Atlântida. O vazio urbano era perturbador. O que antes era uma selva de concreto e vidro, agora era um cenário pós-apocalíptico. Os destroços dos prédios em ruínas dominavam a paisagem, espalhando-se como uma lembrança sombria do que já foi uma cidade majestosa. Ruas alagadas, sem o barulho dos carros ou os passos apressados dos pedestres. Eram agora corredores silenciosos, onde apenas os sons das águas e ondas eram ouvidos. O governo interveio em tentativa desesperada de controlar a situação. Esforços massivos são direcionados para o resgate e assistência aos desabrigados. Abrigos temporários são criados em áreas não afetadas, enquanto equipes de resgate arriscam suas vidas para salvar aqueles que ficam presos nas áreas inundadas. O impacto econômico foi imediato. Os mercados financeiros entraram em colapso, enquanto empresas ao redor do mundo enfrentavam uma crise sem precedentes. Milhões de pessoas perderam seus empregos em questões de horas, enquanto a recessão global se intensificava. A bolsa de valores estava em uma turbulência, com investidores desesperados tentando entender a extensão dos danos. As consequências econômicas são devastadoras. O centro financeiro mundial está mergulhado em uma crise sem precedentes. Empresas fecham, empregos são perdidos e a cidade perde seu status de centro financeiro global. A reconstrução será uma tarefa difícil, requerendo investimentos enormes e um planejamento minucioso. Enquanto Nova York se recupera do impacto devastador, o destino de seus habitantes permanece incerto.
Muitos se espalham por outras cidades, buscando recomeçar em terrenos mais seguros. Alguns se adaptam à vida em novos assentamentos construídos em áreas mais elevadas, enquanto outros encontram refúgios em comunidades flutuantes. Essa foi uma simulação de como seria, mas é possível que Nova York fique debaixo d'água? A perspectiva de Nova York ser submersa até 2050 é preocupante, mas é importante analisar a ciência por trás dessa teoria. Os estudos sobre mudanças climáticas indicam que o nível do mar está subindo gradualmente. No entanto, estimar com precisão o cronograma exato de uma inundação total é um desafio complexo, embora a possibilidade exista. É difícil determinar se isso ocorrerá até 2050 ou em um futuro mais distante. Aquecimento global e o degelo. O aquecimento global desempenha um papel significativo no aumento do nível do mar, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, resultante da atividade humana. O aumento das emissões de gases do efeito estufa, resultante da atividade humana, contribui para o aquecimento do planeta. Isso, por sua vez, causa o derretimento das geleiras e o aumento do volume dos oceanos, ameaçando cidades litorâneas como Nova York. Como é abordado no filme A Era do Gelo, com o aquecimento global, as gigantescas geleiras da Antártica entram em processo de degelo, onde começam a se romper e voltar ao estado líquido. Mas, como já sabemos, as geleiras são extremamente grandes e ocupam um espaço significativo. O descongelamento delas pode ter consequências inimagináveis e catastróficas, mudando completamente nosso planeta para sempre. Os deslumbrantes arranha-céus e o seu peso. Uma questão intrigante é o impacto do peso dos imponentes arranha-céus de Nova York. Essas estruturas massivas exercem uma pressão contínua sobre o solo da cidade. Alguns especialistas levantam a hipótese de que o peso combinado desses edifícios pode contribuir para o aumento gradual de áreas específicas, tornando a cidade ainda mais suscetível aos efeitos do aumento do nível do mar. O novo estudo do Serviço Geológico dos Estados Unidos descobriu que a cidade está afundando cerca de 1 a 2 milímetros por ano, embora certas partes debaixo de Manhattan, Brooklyn, Queens estejam afundando uma taxa mais rápida, de 2,75 milímetros por ano. Como evitar essa tragédia? Evitar uma tragédia de proporções catastróficas requer ações urgentes. É essencial reduzir as emissões de gases do efeito estufa por meio de uma transição para fontes de energias mais limpas e sustentáveis. Investimentos em tecnologias de adaptação, como a construção de diques e comportas, podem ajudar a proteger as áreas costeiras. Além disso, é necessário conscientizar e mobilizar a população para promover mudanças significativas em seus hábitos de consumo e estilo de vida. Em busca de soluções mais imediatas para o problema, o prefeito da cidade propôs um plano de 10 bilhões para proteger a região sul das previsões catastróficas. O projeto consiste em ampliar a costa de Manhattan em um pouco mais de 150 metros, o equivalente a 2 novos quarteirões. Isso criará um novo pedaço de terra a 7 metros do atual nível do mar. Recursos com certeza não seria um problema, tendo em vista que o PIB de Nova York é maior que o de muitos países gigantes. Como seria? Se Nova York fosse submersa, o cenário seria devastador. Ícones como a Times Square e a Estátua da Liberdade desapareceriam sob as águas. As infraestruturas subterrâneas, como o metrô, seria totalmente inutilizada. Milhões de pessoas seriam deslocadas, suas casas e memórias submersas para sempre. O impacto econômico seria colossal, com repercussões globais. O governo. Em caso de uma catástrofe dessa magnitude, o governo teria um papel crucial na resposta e na reconstrução. As autoridades locais e federais trabalhariam em conjunto para fornecer abrigo, assistência médica e apoio psicológico aos desabrigados. Seriam necessárias medidas para realocar a população, criar novas infraestruturas e estabelecer um plano abrangente de recuperação. Os moradores mais pobres. O destino dos habitantes de Nova York seria uma preocupação imediata. Possíveis cenários incluem a realocação para outras cidades, a construção de novos assentamentos em áreas mais elevadas, ou até mesmo o estabelecimento de comunidades flutuantes. No entanto, qualquer solução envolveria enormes desafios logísticos, sociais e econômicos. A teoria que Nova York estará debaixo d'água até 2050 é um lembrete sombrio dos efeitos potencialmente devastadores das mudanças climáticas e do aumento do nível do mar. Embora o futuro seja incerto, é essencial que a humanidade esteja consciente desses problemas e tome medidas para mitigar os impactos. A história de Nova York, como a conhecemos, pode ser ameaçada, mas cabe a todos nós trabalharmos juntos para construir um futuro mais sustentável e resiliente. E você, acredita que isso pode realmente acontecer? Deixe nos comentários. E até a próxima!